Glória a Deus pelas nossas vidas, graça e paz, abençoados e abençoadas. Estamos aqui reunidos, mais um culto online, essa live maravilhosa, onde vamos louvar a Deus e receber a sua gloriosa e magnífica palavra para nossas vidas. No dia de hoje, palavra atualizada, a graça e o apostolado de Cristo, o verdadeiro pastor, instruindo seus filhos através da sua palavra que há milhares de anos foi escrita num papel, mas que também foi escrita no nosso coração e na nossa mente. Então nós somos uma família. Daqui a pouco, antes da mensagem, eu vou ler um versículo falando sobre a única e verdadeira igreja do mundo inteiro. O mundo foi criado por Deus e só tem uma igreja. Daqui a pouco nós vamos ver, mas a mensagem não é sobre a igreja hoje, a mensagem nós vamos falar sobre os demônios que a Bíblia fala e os demônios de hoje, do mundo de hoje. E vai ser uma série de mensagens a respeito de espírito, expulsar demônios e assim por diante. Vamos louvar aqui um hino. Eu canto muito esse hino aqui, que nós somos uma família. Somos uma família amada do Pai, unida pela fé. Juntos somos mais fortes, salvos pela graça, mais que vencedores. Você é o vencedor, irmão, você é o vencedor. Somos uma família amada do Pai, unida pela fé. Juntos somos mais fortes, salvos pela graça, mais que vencedores. Irmão, você é o vencedor. Irmão, você é o vencedor. Declare aí na sua vida, você é um vencedor. Aliás, a Bíblia diz que não somos vencedores, somos mais que vencedores. Como assim? Somos mais que vencedores porque o poder de Deus nos diz que somos mais que vencedores, porque Deus está conosco. Então, meu querido, vamos louvar um corinho de adoração. Vamos clamar com a nossa voz, a nossa adoração a Ele, que é digno de toda honra e toda glória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Enche o peito. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o
Deus. Então vamos, após esses dois louvores, nós vamos ministrar a palavra. A palavra para mim, para você e todas as pessoas que abrirem nessa noite o entendimento para receber a edificação da palavra de Deus. A verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho para os gentios, que foi direcionada para os gentios daquela época, representando nós hoje. Então hoje nós não somos gentios, nós somos filhos de Deus. Então, eu sou filho de Deus, você é filha de Deus. Você recebe essa palavra na tua vida? Amém. Assim é. Quando a palavra amém significava assim seja. Mas, trazendo para os nossos dias atuais, amém, assim é. Não é assim seja, porque ainda ia acontecer. Agora, assim é na nossa vida, mais que vencedores. E em espírito e verdade, adorando esse maravilhoso Deus. Então, nós já vamos ministrar a palavra. O assunto de hoje nós vamos falar sobre os demônios da Bíblia e os demônios dos dias atuais. E vamos começar a saber o que significa essa palavra demônio na Bíblia. Vamos ler alguns versículos e quarta-feira, se tiver ministração, no domingo, nós vamos continuar esse assunto por vários dias falando sobre isso. Sobre a enganação que está acontecendo no mundo. E as pessoas, por não conhecer a verdade, caem de fininho. Então, nós vamos, antes de nós entrarmos no assunto, eu quero te explicar mais uma vez o que é a igreja de Deus. O que é a igreja do Deus verdadeiro? Será que são um local com 4 paredes? Onde chama de templo, onde chama de igreja? Não. Aqui no livro de Efésios, vamos abrir nossa palavra aqui, para que não fique só nas nossas palavras, mas que a própria Bíblia confirme as palavras do pregador. A Bíblia, que é o próprio Deus falando conosco, ela é quem confirma a ministração. A palavra verdadeira, ela se cumpre na nossa vida. A que não é verdadeira, ela se dissolve. A pessoa fica, não aconteceu isso, eu fiz uma campanha, fiz aquilo, Deus me abandonou. Deus não abandona ninguém, porque Ele habita em nós. E o apóstolo Paulo recebeu a revelação do verdadeiro evangelho para os gentios da época, e que é para nós também, porque aqueles gentios daquela época representavam nós, hoje, que nós somos filhos, já nascemos depois da cruz, já nascemos abençoados, já nascemos santificados, edificados no nosso espírito. A única coisa que falta acontecer é a transformação desse corpo. E isso só vai acontecer quando morrermos. Esse corpo carnal morrermos e recebermos o espírito, o corpo glorificado igual de Jesus, que já está pronto. E que vamos viver a eternidade com Deus nesse outro corpo nosso espiritual. Né? Então a palavra é a verdade de Deus. Então tem pessoas, eu não acredito nisso. Então quando a pessoa tem dúvida, não assiste. Fica nas dúvidas, né? Porque aqui nós estamos pregando a verdade. Quem não crê, ninguém é obrigado, né? A respeito dessas coisas, todas as pessoas têm livre-arbítrio. Agora, para escolher sobre a salvação, não tem livre-arbítrio. Porque quem nos salvou e nos escolheu e nos elegeu foi o próprio Deus. Deus te escolheu, querido. Deus te elegeu antes da fundação do mundo. Né? Talvez você nem acredite nele, mas ele te escolheu. Né? Para que você vá, e, como diz a palavra, e dê frutos. Né? Para que pessoas que é escolhido e não gera fruto nenhum. É um servo inútil, como fala a palavra. Né? Efésios capítulo 5, versículo 22 em diante. Nós vamos ler alguns versículos. O apóstolo Paulo falava na igreja de Efésios, igreja constituída de gentios, de todo tipo de gentes, e ele pregava ali o evangelho da incircuncisão, a graça do apostolado de Cristo.
né? Aí as pessoas falam, eu ouvi na internet a respeito desse graça e apostolado. Aonde fala sobre isso? Lá em Romanos, capítulos... Romanos, deixa eu ver, conferir aqui, Romanos aqui, ó. No Romanos, capítulo 1, do versículo 1 em diante, fala sobre a graça e o apostolado, e que nós estamos debaixo do apostolado, não é de homem, é do verdadeiro Cristo. Jesus Cristo ressuscitado. Aqui fala de Romanos capítulo 1, do 1 em diante. Você lê, você vai ver que nós estamos debaixo da graça do apostolado. O verdadeiro sacerdote, o verdadeiro pastor das nossas vidas é Cristo. É Cristo, é o nosso pastor. Não é homens. Depois da cruz não tem homens como pastores. Tem dons que os homens usam como pastor, como apóstolo, como profeta, como evangelista, e assim por diante. São 5 dons ministeriais. Efésios, capítulo 5. Então, este ano, as mensagens que nós demos no ano de 2021 vai ser muito... nós vamos voltar a entendimento, assim, e vamos... mensagens novas com mensagens que já passaram, que já demos aqui, já estudamos. Efésios capítulo 5. O apóstolo Paulo falava sobre o lar cristão, marido e mulher. E aqui vai entrar um assunto muito importante, ele vai comparar, fazer uma comparação entre o casamento do ser humano com o casamento de Cristo com a sua noiva, que era a igreja. Hoje não é mais noiva, é a esposa de Cristo, que é a igreja. Mas que igreja eu estou falando? Não é aquelas 4 paredes que você diz, vou para a casa de Deus, louvar a Deus. A casa de Deus, depois da cruz, não é 4 paredes. Somos nós. Eu já preguei o ano passado sobre isso, a verdadeira igreja. E aqui vai falar. Vamos ver aqui, ó. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Que corpo? A igreja de Cristo é constituída um corpo. Nós somos os membros. E quando nós nos reunimos, igual eu estou aqui no meu lar, nós formamos o corpo de Cristo. E ele é o cabeça. Ele é o pastor. É o sacerdócio real. Né? As mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Está vendo? Se nós somos a igreja de Cristo, nós fomos santificados na cruz. Cristo, com o seu sangue, nos santificou. Né? Mas vamos ver a realidade de como foi essa santificação que aqui vai falar. Para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra. Não é água física. Depois da cruz não é água física, é água, esta água que eu estou falando aqui é a palavra. Então, nós que somos a igreja, nós fomos purificados com a lavagem de água pela palavra. Então, a interpretação dos que não conhecem a verdade é diferente. É por isso que eles ainda estão batizando nas águas, dizendo que a remissão dos pecados só sai com água. Quem remiu nossos pecados na cruz foi Jesus. Né? E que pecado era aquele que Jesus eliminou lá na cruz? Eu já preguei sobre isso. Aquele pecado era a transgressão da lei. Que lei? A lei de Moisés e de Adão também, que Adão, quando pecou lá no jardim do Éden, ele transgrediu a lei, desobedeceu a Deus. Deus disse, olha, de todas as árvores que tem no jardim, comerás de todas elas, mas esta aqui, no dia que comeres, morrerás. Adão comeu, desobedeceu, transgrediu a lei de Deus. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele remiu aquele pecado de Adão e o da transgressão da lei de Moisés. E os judeus não estavam obedecendo mais à lei.
A lei de Deus. A lei que foi dada a eles. Então, a lei que foi dada a nós hoje, depois da cruz, é para nós obedecer ela por meio da fé que foi nos dada, não é nem nossa fé. Né? Então, vamos acabar de ler aqui para nós entrar no assunto que foi anunciado. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, está vendo? Sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aí a pessoa pergunta, mas você está dizendo que você é a igreja de Deus, é a única e verdadeira igreja, e que você não tem defeito, você não tem ruga, não tem defeito. No nosso espírito, meu querido, que veio do céu, nós não temos defeito nenhum. Ele é santo, puro, perfeito. No nosso espírito, nós já estamos vivendo a perfeição de Deus na nossa vida. O nosso espírito é a perfeição de Deus na nossa vida, que foi feita pela lavagem de água, pela palavra, o sangue que Jesus derramou lá na cruz. Então, não estou falando desse meu corpo carnal que tem defeito, estou falando do meu espírito. É o que vai para o céu, é o meu espírito. Não é essa carne aqui. A Bíblia diz, a palavra diz que a carne para nada se aproveita. Por que eu estou dando isso aí? Para você entender a verdade de Deus. Essa aqui é uma verdade de Deus. É colocada na boca do apóstolo Paulo para passar para toda a humanidade, para todos os gentios da época e para nós hoje. Conhecer as maravilhas que Deus fez naquela época e que continua fazendo. Continua fazendo, só que é diferente daquela época. A maneira que Deus operou no passado, Ele opera hoje de uma maneira diferente. Tem poder? Tem. Tem milagre? Tem. Tem maravilhas? Tem. Sinais de maravilha? Tem. Mas é diferente daquela época. Do que está escrito aqui. Então você vai compreender à medida que nós vamos ministrando as palavras do próprio Deus. Enquanto eu estiver aqui, nesse canal, nós vamos estar ministrando esse tipo de palavra. A verdade de Deus. Santificar-se por lavagem de água pela palavra, para apresentar, já vimos aí o 28. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Né? Então o apóstolo Paulo ali estava falando sobre o lar cristão, orientando as pessoas casadas, e nesta orientação ele comparou o casamento com a igreja, que foi um casamento. Você lembra quando Jesus veio aqui, lá em Jerusalém, ele citou a palavra das 10 virgens? Aquilo era uma simbologia de um casamento judaico. Era o noivo com a noiva. Então, na cruz aconteceu o casamento do noivo com a igreja. Naquela época nós não estávamos lá, mas as pessoas que já eram de Cristo eram a noiva de Cristo. E houve o casamento. Hoje a igreja é a esposa de Cristo, Cristo é o marido. Eu já preguei sobre isso. A nova Jerusalém, que desceu do céu. As pessoas estão esperando uma Jerusalém que vai descer, uma cidade. Aquilo é uma figura de linguagem, que nós vamos ver, vamos trabalhar sobre os demônios hoje, o que é figura de linguagem. Então, a verdadeira igreja, leia aqui em Efésios. A pessoa diz, não, Jesus fundou a única igreja. Não, Jesus não fundou religião. A igreja que ele se refere é uma religião. Então, Deus, quando Jesus veio aqui, ele não veio fundar religião nenhuma. Todas as religiões estão afastadas de Deus. Porque acreditam em filosofias de homens, humanas. Cada denominação tem uma filosofia do seu dono. Mas aqui a verdadeira igreja tinha judeu na época e gentios. Então a vontade de Deus que a Bíblia fala aqui, a vontade de Deus era unir todos esses dois povos que tinha no mundo, fazer um único povo. Hoje nós somos um em Cristo. Era a vontade de Deus.
Ah, Deus vai fazer a vontade dele na minha vida. A vontade de Deus que fala aqui, ó, era esta vontade. Deus unir todas as coisas numa só coisa. A igreja. Então, estou explicando direitinho, né? Cada mensagem eu vou explicar um assunto antes da mensagem. Então, vamos para a mensagem de hoje. Né? Vamos pegar aqui as anotações, para nós não fugirmos do assunto. Os demônios, né? Então, vamos ver no Velho Testamento, estou com várias Bíblias aqui, vamos ver aqui, tudo beleza? No Velho Testamento, nós vamos ver um versículo no Velho Testamento. Quem eram esses demônios no Velho Testamento? Né? Porque no ano de 1970, apareceu a doutrina de expulsar demônios aqui no mundo, no Brasil, principalmente aqui no Brasil, apareceu no ano de 1970. Por uma mulher trouxe essa doutrina de expulsar demônios. O diabo, quem criou foi os romanos, lá atrás. O diabo espiritual que eles falam que tem, porque o diabo aqui na Bíblia, Jesus falou do diabo aqui, mas nós temos que saber que linguagem de figura Jesus estava se referindo. Ele falou Judas, que Judas era um diabo. Nós vamos ver, se der tempo, nós vamos ver esse versículo também. Eu não escolhi de vocês 12, e no meio de vocês tem um diabo, né? Mas as pessoas pensam que Jesus estava xingando Judas do diabo que a religião criou. Depois de muito tempo. Naquela época, o diabo, Jesus estava se referindo que quem estava contra ele era opositor. Como Pedro também, quando Jesus disse que ia morrer, ia ser crucificado, ia ressuscitar, e Pedro disse, não, de maneira nenhuma, deixa acontecer. Eu dou minha vida por ti. E Pedro, para trás de mim, Satanás. Aí está escrito lá o que Jesus falou. Satanás, opositor, a mesma coisa de diabo, adversário. Quem se opõe à verdade de Deus é opositor, é adversário. Então a palavra diabo e Satanás é a mesma coisa, significa opositor e adversário. Não é um ser mitológico que criaram para fazer medo das pessoas, para a pessoa cria um ministério e vai com essa tese, ó, se você não der o dízimo, vai para o inferno. Se você não estiver na nossa igreja, vai perder a salvação. Vem cá, meu querido, olha aqui, presta atenção aqui, ó. A salvação a salvação eterna, que foi feita por Jesus, por Deus, ninguém perde ela. Sabia? Eu estou com medo de perder, não estou indo na igreja, na denominação, tenho medo de perder minha salvação. Se você não estiver indo nesses lugares, faz bem, que lá você vai ter muita confusão na tua mente. É um homem lá oprimindo tua vida do início do culto, até nos louvores, os louvores é de opressão aos membros. E o propósito é arrecadar dinheiro. Para quem? Para eles. O apóstolo Paulo falou sobre as ofertas, e as ofertas eram para os pobres e necessitados, lá em Coríntios, capítulo 9, versículo 7 em diante. Você pode prestar atenção lá na palavra? Para quem eram aquelas ofertas? Não era para o apóstolo Paulo, era para os pobres e necessitados. A denominação está fazendo isso. Tá? Aqui essa semana aqui, ó, tem 25 dias que estava chovendo direto. A noite inteira, o dia inteiro. Eu trabalho de jardinagem e paisagismo, eu trabalhei pouco esses dias. Nesses 25 dias eu devo ter trabalhado uns 8 dias, nas horas que não estava chovendo, que deu uma azaragem, né? E aqui tinha mais de 100 pessoas desabrigadas, a enchente cobriu as casas. Mas as ofertas, os dízimos dessas igrejas que recolheram aqui na cidade, eu não vi ninguém ajudando ninguém. Porque as ofertas e os dízimos, na época que dízimo hoje dízimo era da lei de Moisés, não é dos dias de hoje. E as ofertas que entrar onde estiver pregando a palavra, que as pessoas contribuem, é para os pobres e necessitados, onde você estiver, para ajudar os pobres e necessitados. Não é para mim, eu não preciso.
Né? Graças a Deus, eu não preciso, porque tem um Deus forte na minha vida, um Deus verdadeiro, que me dá forças, me dá a primeira coisa, é Ele, segunda a família e as coisas, por exemplo, a saúde nossa, é uma coisa, um fator principal na nossa vida, no ser humano, saúde. É? Então, meu querido, falamos sobre a igreja e vamos falar sobre o demônio. Né? Vamos ver aqui só um versículo no Velho Testamento e um no Novo hoje, para nós darmos essa introdução, os demônios da Bíblia, que a Bíblia fala, e os demônios do dia de hoje. Quem são esses demônios do dia de hoje? Aí tá, a pessoa vai lá para uma denominação, assiste um espetáculo. Jesus, mas Jesus fez isso. Jesus nunca expulsou um demônio igual eles expulsam hoje. Esse teatro todo aí nessa denominação. Né? Os demônios que são expulsos nessa denominação, os filhos de Deus não têm. Os filhos de Deus, verdadeiro filho de Deus, não tem isso não. Vamos ver que você vai entender o que eu estou falando. Não vamos falar tudo de uma vez, hoje nós vamos abrir nossa Bíblia lá em Levítico, no Velho Testamento. Quando Jesus disse, está consumado, a Escritura se cumpriu, mas o que foi escrito foi verdade, e serve de lição para nós enxergarmos hoje e compreender a graça dele hoje. Porque até estamos vivendo a graça, antes aquele povo viveu numa fase diferente, era a lei de Moisés. E lá em Levítico, vamos abrir lá, Levítico 17. Levítico 17, 17, versículo 7. Não, vamos ler só um versículo, talvez mais alguns, né? Versículo 17. Diz assim, ó. Eu vou ler aqui nessa versão e na linguagem atualizada, eu estou com a Bíblia Católica aqui, uma outra Bíblia aqui, eu nem olhei que versão é essa, uma atualizada e uma Bíblia Católica, né? Vamos ver aqui, Levítico 17, 7. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem. Isso lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Vamos ler só um versículo. Se precisar, nós ler o texto aqui. Para saber o contexto de que é que significa isso. O contexto está aqui, ó, no início ao fim do livro aqui, do capítulo. Então, a palavra, para a gente entender a veracidade do versículo, tem que ler o contexto. Que às vezes está no início, no meio ou no fim do texto. Né? Isso aqui, esses demônios aqui que está falando aqui no versículo 7, é uma linguagem de figura, demônios. Essa minha Bíblia aqui, ela tem o dicionário hebraico, ela tem o dicionário grego. Né? Então a Bíblia é muito boa, quem tem entendimento, na graça, porque se não tiver, complica. Qualquer Bíblia que você for estudar ela, se você não tiver um certo entendimento da verdade de Deus, ela te joga para o buraco. O abismo. Né? Vamos ler aqui. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem. Isso lhes será por estatuto perpétuo. Deus estava falando, ensinando a Moisés, dando a lei para Moisés falar para o povo dele. Era a Torá aqui, ó. No início aqui, ó. Leis referente à matança dos animais. Então, esse povo aqui, não vou ler, não vou explicar aqui. Você pode ler lá, você vai entender o que eu vou estar falando aqui. Esse texto aqui está significando que o próprio povo de Deus, em vez, na época tinha um tabernáculo. Não era o templo de Jerusalém, era um tabernáculo.
que o povo de Deus levava os seus animais para ser sacrificados no tabernáculo. Mas eles estavam sacrificando no deserto, fora do tabernáculo. E os sacrifícios para Deus, aqui nesta época, só servia no lugar que Deus determinou, que era o tabernáculo. Executado pelo sacerdote, pelo sacerdócio levítico. Está entendendo, querido? Vamos ver aqui essa palavra. O que é que significa essa palavra aqui? Antes de nós pegar o significado, vou deixar essa Bíblia aberta aqui e vou ler na versão atualizada. Levítico 17, 7. Atualizada. Deuteronômio, Números e Levítico. Levítico 17, 7. Você viu que a palavra lá está demônios, né? Quem eram esses demônios daquela época? 17. Hoje praticamente nós vamos trabalhar só nesse aqui. 17, 7. Vamos ver. Linguagem atualizada. Daqui em diante e para sempre, os israelitas nunca mais oferecerão sacrifício aos demônios. A mesma coisa, demônios do deserto. Quem era esse demônio do deserto? Né? Pois, se fizerem isso, estarão sendo infiéis a Deus. Nós já vimos essas duas Bíblias que eu li aqui, fala de demônios. Essa aqui falou só de demônios, essa aqui já fala demônios do deserto. E ali eu vou explicar quem era esse demônio do deserto. Vamos na Bíblia Católica aqui. Abrir tudo de novo. É bom, a graça é bom que a gente aprende a manusear a Bíblia. Levítico 17. Isso aqui na denominação não explica a palavra igual nós estamos explicando aqui, ó. Eles lêem um versículo proporcional a o que eles querem tirar das pessoas. Direcionada para os objetivos de cada um ministério que tem. Aqui nós não temos o objetivo de tirar nada seu. Pelo contrário, nós temos o objetivo de acrescentar a verdade de Deus na tua vida. Tem melhor que isso? 17, 7. Bíblia Católica aqui, ó. Livraria Ave Maria, ó. Ah, tá vendo? Vamos ver aqui, ó. As melhores traduções para a gente estudar é a linguagem dos católicos. 17, 7. Não quer dizer que nós vamos seguir o que a religião vai mandar, né? Distorcer, não. Porque as religiões distorcem a palavra. A palavra é verdadeira, mas o homem distorce a palavra para incluir seus objetivos, suas finalidades. Tá? Né? Eu quando estava na religião, não fui bem sucedido porque eu não sabia mentir. E na religião, quem mente, engana o povo, é bem sucedido financeiramente. Eu não fui bem sucedido. Né? E não atrai muitas pessoas, porque você vai falar a verdade. E lá é muita gente porque é atraído pela mentira. Ah, você dá 10, recebe 100, dá 100, recebe 1000. Isso é mentira. Deus te prospera com o suor do teu rosto, com a tua dignidade, com o teu caráter, mediante a fé nele. Não é barganha, não existe mais barganha. O que faz lá fora, lá, nesse sistema religioso, é barganha. Vem aqui que Deus vai te abençoar. Não, Deus não vai te abençoar. Sabe por quê? Porque na cruz ele já nos abençoou. E com toda sorte de bênção. Levítico 17, 7. Vamos ver aqui. 6, 7. Diz assim: assim não oferecerão mais sacrifício aos sátiros. Está vendo? Nessa tradução aqui, os demônios de lá daquelas duas Bíblias, aqui está falando que é os sátiros. Pastor, você estudou sobre isso? O que é sátiro? Olha, eu vou te dar um alô aqui para você. Talvez você esteja assistindo esse culto hoje pela primeira vez. E aqui é uma sequência. Quem está assistindo há mais tempo, é uma sequência.
Isso aqui nós vamos ter esse assunto aqui vários dias. Aí você vai compreender tudo, nos mínimos detalhes. Versículo 7 aqui, vamos repetir aqui, ó. Eu não tenho pressa. Eu quero te ensinar, viu? Para nós chegarmos lá no Novo Testamento, lá na graça do apostolado de Cristo e saber o que está acontecendo hoje, nos dias atuais. Nós estamos no Velho Testamento para saber como era, quem eram esses demônios daquela época. Há muitos, milhares de anos passados. Mas que hoje eles pegam lá do passado e trazem para o presente, para enganar as pessoas. Ah, está endemoniado. O que era uma pessoa endemoniada na época de Jesus? Daqui a pouco nós vamos ler aqui outro texto aqui. Vamos ver aqui, ó, 7. Assim não oferecerão mais sacrifício aos sátiros, com os quais se prostituem. Esta será uma lei perpétua por todas aquelas gerações lá. Geração de judeus. Que era o povo, a menina dos olhos de Deus, o povo escolhido segundo a carne por Deus, não era nós, eram os judeus. Por causa da transgressão dos judeus, veio a salvação para os gentios. Que nós, como gentios, que nós não estávamos na época, mas já nascemos, depois da salvação, lá na cruz, nós já nascemos salvos. Está entendendo, meu querido? Está compreendendo? Como é maravilhosa a palavra de Deus, como é maravilhosa a verdadeira palavra de Deus. Isso não ensina em missa, isso não ensina em culto evangélico, em religião, não ensina isso aqui não. Porque isso aqui é perda de tempo, tira o objetivo dos ditos pastores que estão aí, ó, para enganar as pessoas, para arrecadar dinheiro, para ter um patrimônio grande. Olha, então ontem estava escolhendo o presidente de uma denominação grandiosa aí do Brasil, igual política aí de escolher prefeito, deputado, né? Isso é de Deus? Falam de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. Eu já fui desse sistema religioso. Tem o sistema político e o sistema religioso, está aí, ó. E isso vai acabar, já está acabando. Porque com a era da internet as pessoas estão compreendendo a verdade. Agora nós não tínhamos acesso a essas verdades. Agora nós estamos tendo. Tem um dicionáriozinho ali que o homem fez, agora nós temos um dicionário mundial aqui na internet. Ó. Aonde você está me vendo aí. Ó. Né? Vamos ver aqui de novo para nós fechar essa Bíblia. Assim não oferecerão mais sacrifício aos sátiros. Pronto. 2 versões aqui, ó. Linguagem do dia de hoje, versão católica, e uma Bíblia aqui, deixa eu ver como é que é o nome dessa Bíblia aqui. Plenitude, uma Bíblia muito boa. Mas que é uma Bíblia de estudo, essa plenitude, e que tem no cabeçalho aqui o entendimento que um homem pôs. Você não pode seguir o entendimento desse homem. Você tem que seguir o entendimento que o Espírito Santo te dá. Isso aqui é teologia. Mas nós não seguimos a teologia, porque a teologia é teoria de homem. Eu tenho curso de teologia, mas não aplico a teologia, que é teoria de homem. Cada um tem sua visão, pensamento. Eu penso desse jeito. É desse jeito. Não vou ter não, ainda está errado. Agora nós temos que confirmar o que a palavra diz. A palavra só tem uma direção. Não tem o que você acha, não tem o que seu vizinho acha. A astrologia, não, aqui é o que Deus mandou o homem inspirado por ele escrever, e na hora que nós estamos praticando a palavra, o próprio Deus está falando na nossa boca. O autor do livro está presente na nossa vida sempre, dia e noite. Levítico 17, 7. Agora na primeira Bíblia que eu li, vamos voltar aqui, ó. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais se prostituem. Isso lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Na atualizada diz que eles se prostituíam lá no deserto. Mas o povo de Deus, que eu já expliquei no início, eles eram obrigados a fazer seus sacrifícios no tabernáculo. Levava o animal pelo pecado, pela culpa,
e o sacerdote matava e sacrificava a Deus para Deus fazer a obra na vida daqueles que levavam. Na cruz, Jesus fez tudo isso por nós. Um único sacrifício, ele fez tudo por nós. Já imagina se nós tivéssemos na lei de Moisés 613 mandamentos? A pessoa hoje, às vezes, não tem nem um pacotinho de sal para tomar uma água de sal em casa. Sacrificar um boi, sacrificar um bode, sacrificar animais. De onde ia tirar esse dinheiro? Aí Cristo fez um único sacrifício, substituiu. Ele foi o nosso substituto na cruz, Cristo. Fez tudo por nós. Nós não daria conta de cumprir a lei. Ele cumpriu por nós na cruz. Né? Oh, relógio maravilhoso. Corre que é uma beleza, né? Versículo 7, repetindo. Nunca mais oferecerão esse sacrifício aos demônios. Isso aqui é uma linguagem de figura. Quem eram esses demônios? Lá naquela Bíblia, versão da católica, falou que eram os sátiros. Esses demônios, linguagem de figura, noutra Bíblia que eu não trouxe aqui, eu tenho várias Bíblias, tem mais de 15 Bíblias para a gente comparar. Ídolos. Demônios, aqui no Velho Testamento, quando se refere a demônio, era ali sátiro, né? Demônios. Ídolos. O que é ídolos? Ídolos é uma imagem de escultura que os homens adoram. Quando fala homem, mulher, adoram e diz que é Deus e crê naquela imagem achando que é o verdadeiro Deus. Então é abominação a Deus. É idolatria. E quem eram esses sátiros? Que a palavra ali já é complicada de entender. Nessa Bíblia aqui traduz. Eu falei que ela tem o dicionário hebraico, ela tem o dicionário grego. Eu não aprendi a falar hebraico, eu não aprendi a falar grego, mas eu estudo e aprendo. Antes da internet, não tínhamos acesso a essas coisas. Deus estava falando a verdade, mas Deus falava em mistério. E o mistério foi revelado quando ele deu a revelação ao apóstolo Paulo e revelou para nós. Mas nós não compreendíamos porque os homens ocultaram a verdade de Deus pregando outro evangelho, que até hoje pregam outro evangelho que não é o verdadeiro. Estão pregando aí fora o evangelho que foi pregado por judeus, da circuncisão. E o nosso, que é para nós entender a graça de Deus, que é para nós, presta atenção, entender a graça de Deus, é o evangelho da incircuncisão, dada a revelação ao apóstolo Paulo. Isso aqui é um colégio, uma faculdade. A maior faculdade de teologia, essa aqui é a palavra, que é a verdade de Deus para a nossa vida. Sátiros, versículo 7. Vamos ver aqui onde está aqui a resposta. O que eram aqueles demônios? Aqui nessa Bíblia, primeiro que nós lemos. Quem eram esses demônios? Que tinha uma forma de um bode. Sátiro tinha a forma de um bode. Vamos ver o que essa imagem que ele sacrificava no deserto, lá naquela Bíblia, falou que era do deserto. O sátiro do deserto. Diz aqui, que tinha uma forma de um bode ou de um sátiro. A imagem de um bode ou de um sátiro. Agora vamos ver o que significa isso aqui. O significado. Figura mitológica, meio homem, meio bode. Eu já vi essa figura em algum lugar. Será que eu falo aqui? Ela viu também. A figura de um bode chifrudo, metade bode, metade homem. Então, o povo de Deus estava se prostituindo. Essa palavra prostituindo aqui é trair o Deus que você adora, o Deus verdadeiro, por coisas que não valem nada. É prostituir. Tem a prostituição espiritual e tem a prostituição física. Aqui é a prostituição espiritual que está se referindo aqui. Você sabia disso? Tem a prostituição, adultério, é outra coisa. Fornicação. Vocês já te explicaram o que é isso? Já te explicaram, meu querido? Por favor, me diga, já te explicaram o que é isso?
Então, ele se prostituía, ia lá para o deserto sacrificar a um Deus que não existe, mas que tinha uma imagem. Figura de um bode, metade homem. Eu já vi, eu não vou falar não, porque Deus me processa. Né? Não pode falar não, mas eu já vi, você abre a sua internet aí que você vai ver aí. Né? Eu estudo as religiões. Né? Então, para mim chegar aqui para pregar essa mensagem, tem vários meses estudando. Né? Fala pouca coisa, mas é a verdade que Deus quer que você saiba. A verdade que Deus quer que eu fique sabendo. E as crianças e tudo. Porque não tem culto para criança, para jovem e para velho, não. O culto de Deus é um só. A palavra é uma só. Para criança, para jovem, para adolescente, para quem quer, para quem não quer. É uma só. Né? Agora, nos dias atuais, estão aí, ó. Ah, para a igreja fulano e tal, jogo de luz, é tipo uma boate. É para atrair os jovens. Não, lá nós, isso aqui é a isca, não tem isso não, né? Quem come isca é peixe. Né? E na Bíblia não fala de isca não, isca profana a Deus. Não existe isso não. Vamos ver aqui de novo, versículo 7. Que tinha uma forma de um bode, ou de um sátiro. O que era isso? Figura mitológica, meio homem, meio bode. Então, esse povo de Deus pegava, vamos lá no deserto, sacrificar um animal lá ali, o Deus. Né? Tinha um rei em Israel, que ele para se livrar dos inimigos, achando que o ídolo ia ajudar ele sacrificou até o filho, queimou no fogo, a um Deus chamado Moloque. Está entendendo, meu querido? Então, as pessoas... Isso aqui que eu estou falando, esses demônios aqui, é uma figura de linguagem. Aí eles pegam essa palavra, trazem para o dia de hoje, a pessoa chega na igreja, passa mal, está endemoniado. Está com demônio. Olha, nem um ser humano, mesmo quem não conhece a Deus, não tem esse negócio de demônio na vida dele. Tem outra coisa. Porque nós somos constituídos aqui nessa terra, nós somos constituídos de duas naturezas na nossa carne. A natureza espiritual e a natureza carnal. Tu estás aí lá do lado de um colega teu, dá uma tapa na cara do teu colega aí para ver se o demônio não manifesta na vida dele. Ele não fica bravo igual uma arara e vai em cima de você e dá o tapa na tua cara. Isso aí já é mais ou menos um exemplo do que é um demônio no dia de hoje. Então, esses demônios naquela época, e tem vários livros aqui, comparações de versículos, que é figura de linguagem. Uma hora aparece como ídolo, demônio, sátiro, e tem outras versões aí, ó. Então, nós que ensinamos tem que estudar. Mas não é na faculdade, não é no colégio, né? Nós estudamos com o próprio Espírito Santo de Deus. Você pode até pegar as coisas lá fora, mas em oração, Deus te dá a revelação que foi escrita aqui. Ó. E não está fora, a revelação não está fora disso aqui, não, está dentro. Eu aqui não peguei, tem um caderno notando aqui, só estou, eu não peguei nada fora, está tudo na Bíblia aqui, nas Bíblias, as traduções. Então hoje nós vamos ver só essa palavra, que já está faltando aqui para nós terminar, o demônio daquela época não é um ser igual criado no dia de hoje. No ano de 1970 criaram essa doutrina de expulsar demônios, de expulsar diabo, de Satanás, mas na Bíblia não fala nada sobre isso. Do que criaram, que o homem criou. Fala a palavra, mas se refere a outra coisa. Está entendendo, meu querido? Então, na próxima mensagem, nós estamos vendo os demônios que a Bíblia fala, os demônios que a Bíblia fala, e os demônios dos dias atuais que nós estamos vendo aí. Então, hoje nós vimos lá no Velho Testamento, a palavra demônio, o que é que estava significando naquele texto?
Um demônio, então, nós compreendemos hoje pela palavra que um demônio que falou lá no livro de Levítico, e nós vimos, conferimos com nossos olhos a palavra em 3 versões, que aquela palavra demônio é uma linguagem de figura que aparece ídolo, sátiro. E eu li outra versão, só que não estou lembrado agora não, mas eu trouxe só essas 3 versões. Né? Então o que era o demônio? Era uma linguagem de figura para ídolos. E no caso desse texto aqui, o contexto diz que eles iam para um deserto adorar uma imagem que tinha a figura de um bode, a metade bode e a metade homem. Né? Você já viu uma nota de $1? A nota de $1. Se você pegar uma nota de $1, examine ela todinha, dos 2 lados, para você ver alguma coisa. Eu tenho uma ali, sumiu, até ela eu estudei muito tempo as notas de $1. Então existe no mundo um sistema religioso e um sistema chamado Nova Ordem Mundial. Isso é real. Onde homens poderosos querem mandar em toda a terra. Dominar o povo. Só que o povo de Deus não é dominado. Porque Jesus disse que nós estamos nesse mundo, nós devemos obedecer às leis. Estamos dentro da lei, nós obedecemos. Mas essas leis, mesmo que eles mandem matar nós, eles vão matar só a nossa carne. Eu nem separei esse versículo. Que Jesus disse, olha, procurar e temer aquele que pode matar o corpo e tua alma. Isso é tudo estudos. Se eu for falar sobre corpo, alma e espírito, eu acho que eu falei aqui semana passada. Corpo, alma e espírito. O que é o corpo? O que é a alma? O espírito é a vida, a nossa vida. A alma é outra coisa que vai ser destruída, que quando nós morrer, a alma vai ficar aqui, ó, na terra, no pó. O que é a alma aqui em nós? Para nós terminarmos. O que é o nosso corpo? Está me vendo aqui, né? Essa figura maravilhosa, bonitona aqui, ó. Zé Ramalho aqui, ó, nesse corpão bonito. Né? É meu corpo. E minha alma? Minha alma, os neurônios, minha inteligência, meu raciocínio, meu coração, isso aqui vai ficar tudo aqui. Ó. Corpo e alma vai ficar aqui no pó, que vai subir o espírito. Mas às vezes as pessoas se referem à alma como a vida. Né? Aí por isso que tem que examinar a palavra, o que é que está se referindo à alma, se é essa que eu estou falando, a alma. E lá no livro de Hebraico, lá no livro de Hebreus, fala que a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que ela divide a alma do espírito. Você já ouviu esse versículo? Então tem uma divisão, a alma é uma coisa, o espírito é outra. Então é preciso a gente, como Jesus disse, examinar as escrituras. Falando para os judeus que tinha a respeito da vida eterna para os judeus. Examinar as escrituras que cuidaste ter nela a vida eterna. As escrituras daquela época, do Velho Testamento, falavam a respeito da vida eterna para os judeus de Jesus. Aí os judeus estão esperando o Messias aí. Os judeus que não acreditaram nesse que nós estamos pregando hoje, estão esperando o Messias. Essa semana caiu um meteoro aqui na nossa cidade. Já tinha gente gritando, é o fim do mundo, o mundo vai acabar. Foi um clarão, rapaz. Não fez barulho, fez só aquele barulho de fogo, de luz. Muita claridade. Caiu aqui, o povo aqui na cidade viu tudo. Quem estava fora das casas. E já tinha gente chorando, Jesus está voltando, o mundo vai se acabar. O mundo não vai se acabar, querido. Eu já preguei aqui, ó. Geração vai, geração vem. A terra permanece para sempre. Quem vai acabar aqui somos nós, as gerações. A minha geração, essa semana passada, dia 8, eu completei 62 anos. Eu não sei quanto tempo eu tenho mais. Esta geração que eu estou vivendo vai acabar, virar as que estão aqui, ó, na sala aqui, ó. Os mais novos.
Geração vai, geração vem. A terra permanece para sempre. E a graça, essa graça que eu estou pregando, vai ter pregadores enquanto a eternidade inteira, que não vai acabar. Não tem este mundo acabar, não, né, Jesus? Jesus já voltou. Jesus voltou, não foi para você, nem para mim, nem vai voltar para mim, porque ele voltou para fazer juízo aos judeus no ano 70, ele já fez esse juízo. A grande tribulação que fala o Apocalipse era para as 7 igrejas da Ásia. Já se cumpriu o Apocalipse. O chip, não vou deixar por na minha mão. Já tem gente até com perna de ferro, coração de borracha. Então isso não poderia acontecer, ué. Vai morrer, vai ficar aqui tudo isso. O que vai subir é o nosso corpo transformado, não vai chip, não vai nada, querido. Isso aí é a filosofia dos homens carnais desse mundo, né? E só para, deixa eu ver se dá para nós terminar aqui esse versículo, nós vamos no próximo culto, só aqui para você ter uma palhinha aqui do Novo Testamento aqui, Timóteo, 1 Timóteo aqui, ó. É que Paulo estava pregando lá, mandando Timóteo pregar lá, naquela época. Né? 4:1 diz assim, ó, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Está vendo? E quem são esses espíritos enganadores e ensinos de demônio? Eu precisava ler, mas não vai dar tempo. Então, no próximo culto, nós vamos ler nas outras versões que vai dizer quem eram esses homens aqui. Essa aqui no versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Né? Quem é esses alguns que falam mentira hoje? Não é no tempo passado, não. É hoje. É o sistema religioso que está enganando o povo. As religiões. É espíritos enganadores e o que é que diz aqui, ó? E ensino de demônio. Né? Aí diz aqui, ó, proibindo o casamento, exige abstinência de alimento que Deus criou para ser recebido com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então a pessoa está na denominação, lá tem o estatuto da denominação. Olha, aqui você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. Dá até o cardápio que você tem que comer, estando lá, congregando lá com eles. Espíritos enganadores e ensino de demônio, que não é de Deus, né? Se você não der o dízimo, é ensino de espíritos enganadores e espírito de demônio. Quem são essas pessoas? Os homens que estão à frente desse ministério. Eu vou pegar uma versão depois, hoje não, e vou ler homens que têm a mente. Aqui falou, ó, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Não, aqui é assim, eu penso desse jeito, eu acho desse jeito. Se você quiser ficar aqui, é assim. Se não quiser, ó, eles falam desse jeito. Eu fui convidado para me filiar no ministério e tinha um carro velho. O primeiro carro que nós compramos foi uma Belina. Era velho, mas parecia um carro do ano, meu querido. Foi a maior alegria aqui. O primeiro carro que nós compramos era uma Belina velha, caindo nos pedaços. E o líder do ministério disse, olha, você tem que comprar um carro zero, porque aqui no nosso ministério, esse carro aí é mau impressão para os membros. Um pastor abençoado com um carro velho desse? Isso é de Deus, querido? Responda aí para você mesmo, isso é de Deus? Né? Que Deus é esse que eles pregam aí, que não tem humildade? Né? Então, a palavra diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. Mas essas bênçãos que Deus nos abençoou, não quer dizer que eu já tenho que começar com uma casa nova, eu tenho que começar com um carro novo. Né? Não, eu vou trabalhar, suar e adquirir com o meu esforço a bênção que Deus colocou na minha mão.
Está entendendo? Ele me abençoou. Eu que vou adquirir, eu vou correr atrás. Mas não é assim do jeito que ele falar comigo, não. Saí do sistema religioso, hoje eu estou livre, liberto pela palavra, sou feliz, próspero em todas as áreas da minha vida. Tá? Então, querido, é isso que eu estou fazendo aqui, pregando a verdadeira palavra para que tu mude de vida. Tem um entendimento verdadeiro de Deus, do Espírito Santo de Deus. Não é esse que estão te ensinando aí fora, não. É? Que você tem que mostrar uma casa bonita, tem que mostrar uma aparência que não é a realidade da tua vida. Mostrar para os outros o que você não tem. É? Uma coisa falsa, porque Salomão escreveu um versículo lá no livro dele, ele disse, ó, aquilo que falta não se pode calcular. Aí compra um carrão novo, uma Mercedinha ali, 500 mil, 700 mil, né? Aí como é que você vai pagar isso? Ah, você não é filho do dono do ouro e da prata? Sou filho do dono do ouro e da prata, sou rico. A palavra diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer, mas não é de bens materiais. Tem pessoas ricas de bens materiais e estão na miséria espiritual. Adianta isso, querido? Né? Pessoas se suicidando. A conta chega a estar transbordando de tanto dinheiro no banco, mas pulando de um prédio. Isso é prosperidade? Isso é riqueza? Responda aí para você. Isso é riqueza? A palavra diz que o dinheiro é a raiz de todo mal. Você pode ter dinheiro, mas você tem que aprender a administrar seu dinheiro de conformidade com a vontade de Deus, com o propósito de Deus na tua vida. Então, eu já quero agradecer a Deus pela minha vida, pela tua família, e desejo saúde, paz, alegria na tua vida, querido. E que você possa receber verdadeiramente a prosperidade de Deus, a realidade de Deus na sua vida. Não é a mentira dos homens, é a verdadeira palavra de Deus. Graça e paz abençoados.